Me diz uma coisa, se uns 7 meses atrás alguém chegasse para você e dissesse: olha, em 2020 você vai ficar confinado em casa, com medo de um vírus, vai usar máscara, tudo vai fechar, você ia acreditar? Pois é, eu também não. Mas o fato é que já fazem quase 6 meses, isso mesmo, quase 6 meses que nós estamos em quarentena no Brasil. Não há como negar que a pandemia afetou a vida das pessoas no mundo inteiro e que tem sido difícil manter uma sanidade mental e emocional nesses tempos. E é exatamente por esse motivo que, quando a universidade nos disse que deveríamos criar um projeto de extensão e ajudar a comunidade, não houve dúvidas. Vamos ajudar as pessoas a enfrentar a pandemia, com os impactos que elas estão sofrendo. O meu nome é Ximena e esse workshop é o Pais e Filhos em Tempos de Pandemia. Não há como negar que o coronavírus ele invadiu a vida das pessoas no mundo inteiro, sem pedir licença. As famílias no mundo inteiro, independente da raça, da cor, da profissão, da posição social, todos foram afetados. Mas neste workshop nós vamos vamos falar exclusivamente sobre os impactos da pandemia sobre a família brasileira. Tenho certeza que você vai se identificar com alguns dos relatos que nós vamos ouvir aqui de pessoas que estão passando as suas experiências com a pandemia, dos problemas que nós vamos levantar, como por exemplo, talvez você ficou desempregado por causa da pandemia. Talvez esteja se adaptando à sua nova forma de trabalho, o home office. Ou ainda tenha filhos em idade escolar. E além de tudo isso, você precisa ajudá-los nas suas aulas online. E você não está sabendo mais muito como impor uma rotina para o seu filho. Como ajudá-lo com essas aulas online. E ainda outros têm que cuidar dos seus pais idosos. Morando com eles ou não, precisa ajudá-los, afinal eles são um grupo de risco. São inegáveis os problemas que a pandemia trouxe. E por quê? Por causa de um vírus, o coronavírus. Então, antes de nós falarmos sobre que tipo de soluções, que tipo de ajudas nós podemos conseguir para passar por essa fase difícil, vamos entender, em primeiro lugar, de onde vem o coronavírus? De onde surgiu esse vírus? Pela primeira vez, em 1960, os coronavírus foram identificados como parte da família dos Coronaviridae. Eles se subdividem em vários gêneros, espécies e cepas. Alguns atacam animais, outros afetam a espécie humana, causando desde doenças leves, com sintomas parecidos ao de um resfriado comum, até doenças graves. Já em 2002, na China, surge a epidemia SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também foi causada por um coronavírus, que matou 774 das 8.098 pessoas infectadas. Depois, na Jordânia, em 2012, surge uma nova cepa de coronavírus, que causou a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, enfermidade que se disseminou no Oriente Médio e chegou até a Coreia do Sul, vitimando 35% das 2.500 pessoas que se contaminaram. Doença que apresentou um impressionante índice de letalidade de 35%. Então, em 2019, ele ressurge, novamente na China, mas com outra linhagem do vírus, o novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19. Seu índice de mortalidade é de 3 a 4%, mas a sua capacidade de transmissão é muito maior que a dos demais vírus, pois ele se transmite mesmo por pessoas sem nenhum tipo de sintoma, as assintomáticas, e tem uma capacidade e velocidade de reprodução muito superior à dos demais. E apenas 3 meses depois, em 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declara pandemia global.
Naquele momento, o número de casos fora da China já havia aumentado 13 vezes e o número de países afetados triplicado. E vejam só, apenas no dia seguinte de a OMS declarar pandemia global, em 12 de março de 2020, nós já tivemos a primeira morte no Brasil por Covid-19. Ocorreu no estado de São Paulo. Foi Rosana, com 57 anos e apenas um dia de internação. E hoje também sabemos que foi a primeira família devastada pelo coronavírus, pois em até 55 dias morreram Rosana, seus pais e 2 irmãos. Mas será que fomos pegos de surpresa? Na verdade, não. Nós vimos o coronavírus espalhar-se pelo mundo antes de chegar aqui. Veja sua trajetória internacional. Então, o surto que começou em Wuhan, China, 1º de dezembro de 2019, teve seus primeiros casos relacionados ao mercado atacadista de frutos do mar de Huainan, que também vendia animais vivos, e logo se alastra, tornando a China o primeiro epicentro da doença. 3 meses depois, em 21 de fevereiro, a epidemia chega na Europa. Primeiramente na Itália, que no início resistiu a tomar medidas mais restritivas e acabou se tornando o novo epicentro. Mas em 11 de março, a Itália também se tornou o primeiro país do mundo a entrar em isolamento em meio à crise do coronavírus. Cerca de 2 bilhões e 800 mil pessoas ficaram em quarentena por cerca de 3 meses, com mais de 800 mortes diárias. Um mês depois, no dia 13 de março de 2020, a Espanha declara estado de alarme. E em pouco tempo, chegou a ter picos com aumento de 400% de infecções por Covid-19 por semana, com mais de 200 focos ativos espalhados por todo o país. Apenas 3 meses depois, a OMS declara que o Brasil é o novo epicentro da doença na América do Sul. Mas o Brasil enfrenta a pandemia em várias velocidades. Cada estado com sua política de isolamento, mas mesmo assim, hoje o Brasil já passa de 119 mil mortos por Covid-19 e já teve mais de 1.000 mortes diárias. Mas a pandemia, além do medo do contágio, também nos deixa o impacto social, econômico e principalmente o impacto emocional. Vamos mencionar apenas 7 dos principais problemas que afetaram a família brasileira. Número 1. A pandemia aniquilou 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil. Segundo o IBGE, menos da metade das pessoas em idade para trabalhar está empregado. Número 2. O sonho do home office vira pesadelo na pandemia. Cerca de 20 milhões de trabalhadores foram obrigados a aderir ao trabalho home office e grandes empresas já o adotaram como algo definitivo. Número 3. Somado ao home office, pais e mães precisam conciliar filhos, aulas online e a casa durante a pandemia. Número 4. Segundo a Unesco, mais de 776 milhões de alunos estão fora da escola em cerca de 85 países, incluindo o Brasil. Agora os alunos fazem aulas online ou recebem o material para estudo em casa. Número 5. Segundo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os casos de estresse, ansiedade e depressão aumentaram em até 80% em adultos. Número 6. Segundo El País, psiquiatras e psicólogos apontam o possível aumento de ansiedade, estresse e depressão também entre crianças e adolescentes, e alertam até mesmo que esses transtornos serão a próxima pandemia. Número 7. Como grupo de risco, os idosos sofrem com o grande dilema da solidão e ausência de atividades físicas durante o distanciamento social. Então, você se identificou com algum